Boa tarde a todos, boa tarde a todas, hoje aqui presentes no 6º workshop Indicadores de Desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas, desenvolvido no âmbito do projeto Métricas, hoje com o tema Indicadores Centrados na Sociedade. E para falar sobre esse tema, convidamos o professor Marcelo Knobel, físico, ex-reitor da Unicamp. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Uma excelente tarde, uma boa apresentação. Mas antes disso, eu gostaria de trazer algumas linhas da trajetória do professor Marcelo. O professor Marcelo tem muitos vínculos com a Unicamp. Um vínculo pessoal, iniciado quando ele tinha 8 anos de idade, posteriormente um vínculo acadêmico, a graduação, doutorado, como docente no Instituto de Física, aos 27 anos, onde desde então vem desenvolvendo investigações experimentais de materiais magnéticos nanoestruturados. Além do vínculo pessoal e do acadêmico, o professor Marcelo desenvolveu um forte vínculo institucional com a Unicamp, tendo sido pró-reitor de graduação e depois reitor de 2017 a 2021. O professor Marcelo também tem muitos vínculos com o Brasil e com a ciência. Apenas para dar um exemplo, na área da física recebeu inúmeros prêmios, entre eles o de Comendador da Ordem do Mérito Científico pela Presidência da República, recebeu também o Prêmio José Reis de Divulgação Científica em 2019. Publicou diversos artigos, diversos capítulos de livros, e dentre toda essa obra, eu vou destacar a linha de pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia. O professor Marcelo vem se dedicando muito a divulgar a ciência e tecnologia e analisar como a população recebe e percebe ciência e tecnologia. E tem um livro recém-lançado, A Ilusão da Lua, escrito justamente para aproximar o leitor comum do pensamento científico. Já tem outro em preparação com Sabine Righetti, além de manter um canal no YouTube chamado Espaço Recíproco, onde são discutidos com diversos convidados ciência, cultura e temas contemporâneos. Uma outra linha de preocupação do professor Marcelo diz respeito ao papel das universidades no mundo contemporâneo. Ele participou recentemente da revisão da Magna Carta Universitatum, que é um documento elaborado no ano de 2018 e agora revisto, que visa justamente analisar o protagonismo das universidades no enfrentamento dos grandes desafios do mundo contemporâneo. Então, essas são algumas das áreas de interesse do professor Marcelo, e nessa última das universidades, ele apresentou uma conferência sobre ampliação do acesso e conquista da equidade dentro das universidades. E com isso, professor Marcelo, com essa breve apresentação dessa trajetória tão rica e tão produtiva, eu faço a minha primeira pergunta, justamente para que o senhor inicie a sua apresentação. Quais seriam, diante de tudo isso, os pontos mais significativos da sua carreira até o presente momento? Bom, Nina, obrigado pela apresentação, uma alegria estar aqui, queria agradecer o convite, ao professor Jacques, a toda a equipe do Projeto Métricas, que eu tenho acompanhado de perto, queria também te agradecer pela presença, apresentação, e acho que a gente vai construindo a carreira, né, de uma maneira, às vezes, um pouco sem querer, né, a vida vai nos levando por diferentes caminhos, sempre o que tem, eu acho que tem a grande vantagem da nossa carreira acadêmica é você ter justamente essa liberdade acadêmica de poder perseguir aquilo que você gosta, que você faz bem, que te dá prazer. E eu sempre fiz isso, eu mantive
o meu pé na física, atuando no meu laboratório, com minha equipe, com meu grupo de pesquisa, mas sempre me aventurando em outras áreas, como foi o caso da divulgação da ciência, né? A gente criou na Unicamp o Museu de Ciências em uma época que não se falava sobre isso, né? Justamente na reitoria do professor Brito, a gente começou um grupo espontâneo e o Brito foi apoiando e tal, e a gente institucionalizou esse Museu de Ciências. Eu fui o primeiro diretor. Isso provavelmente mostrou aí, me fez conhecido, eventualmente até para ser convidado pelo professor Fernando Costa para ser pró-reitor de graduação. E algumas ações, acho que a gente teve um bom sucesso durante aquela gestão, e o que, de uma maneira ou de outra, me cacifaram, como podemos dizer assim, para depois, junto com uma equipe muito forte, aqui agradeço também a presença da professora Tereza, que foi a vice-reitora, a gente se candidatou à reitoria em 2017 e vencemos no primeiro turno, né, numa disputa que tinha 5 candidatos, então foi realmente uma força muito grande, e a gente conseguiu, creio eu, numa gestão num momento muito, muito difícil, trazer aí realmente um respiro financeiro para a universidade, fazer muitas políticas importantes, fundamentais para a universidade, que acabaram também tendo o seu resultado, creio eu, bastante positivo. Então, é difícil de destacar os principais pontos da minha carreira. Eu acho que é um contínuo, é um avanço que a gente vai fazendo ao longo da carreira, e realmente todo dia aprendendo um pouquinho mais. Essa que é um pouco a vantagem. E a grande vantagem de estar como reitor é poder ter uma visão mais geral da universidade, poder conhecer tanta gente fantástica que faz a universidade como a nossa realmente florescer e prosperar. E foi a física que o levou a pensar em divulgação da ciência? Eu acho que foi ao contrário, eu acho que eu sempre gostei, porque a divulgação é que me levou para a física, né? Na verdade, e aí é algo que eu sempre gostei. Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer museus de ciência, que infelizmente no Brasil são tão poucos, e naquela época ali no ensino médio comecei a ler Carl Sagan, esses clássicos aí que acabam apaixonando a gente para a área de ciência, e eu acabei contra a vontade do meu pai, né, que queria que eu fosse, que eu sempre falei que eu ia ser médico, e meio que ovelha negra da família, todo mundo da área de saúde, eu decidi fazer física a contragosto dele, mas acho que acabou dando certo. E nesse projeto sobre as universidades e a revisão de princípios e os desafios do mundo contemporâneo, a problema da equidade, da ampliação de acesso, embora essa carta tenha uma perspectiva muito europeia, isso é um problema global, geral? É, a Magna Carta ela nasceu em 89, justamente com essa um pouco pela iniciativa das universidades europeias. Mas justamente o que acabou acontecendo é que ela se expandiu porque ela tinha 2 princípios fundamentais, que são os princípios, os pilares fundamentais de qualquer boa universidade, que é a autonomia e a liberdade acadêmica. E com isso foi criado um observatório chamado Observatório da Magna Carta, e começou a discussão de falar, olha, a gente está precisando estender essa Magna Carta, modernizar, deixá-la um pouco menos com essa perspectiva europeia da sua formação inicial e trazê-la para o mundo contemporâneo. Por exemplo, esta questão de acesso à educação superior, de equidade, de diversidade, ela não aparecia na Magna Carta original. Agora, na revisão que foi feita e lançada a semana passada, isso já está explícito e bastante forte. Toda a questão da sustentabilidade, ou seja, a Magna Carta estabelece os princípios fundamentais, os valores das universidades que devem ser seguidos. E aí as universidades podem ser signatárias dessa carta. Há mais de 900 universidades no mundo que são signatárias, e eu tive a satisfação de ser convidado para ser membro, a partir agora de junho, do chamado Governing Board, né? o conselho de governança desta organização, que eu vou exercer aqui pelos próximos 3 anos com muito orgulho.
Então, convido quem estiver aqui de outras universidades que eventualmente não conhecem, basta pôr ali no Google Magna Carta Universitatum, e isto aparece e estão todos convidados a serem signatários também, que eu acho que é bem importante. Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, de ataques tanto à autonomia quanto às liberdades acadêmicas. Marcelo, e como ficam os indicadores centrados na sociedade dentro desse contexto todo? Bom, eu realmente aqui era o tema, né, que o professor Marcovitch me convidou, você também convidou, e eu preparei aqui uma lista, né, rapidamente, uma lista de possibilidades, indicadores e de ideias que a gente eventualmente pode seguir. O que acaba acontecendo com os indicadores é que eles acabaram também sendo criados e são sempre seguidos os indicadores que são muito fáceis, né, de serem conseguidos, e principalmente com uma força, uma tendência muito grande com indicadores de pesquisa, de impacto de pesquisa, número de publicações e assim por diante. Isso é uma crítica que a gente sempre tem feito, mas a gente precisa oferecer outros indicadores. De que maneira que a gente oferece? E aí a gente tem algumas possibilidades. Eu vou colocar aqui, comentar com vocês. Eventualmente eu vou mostrar alguma coisinha, se eu puder. Não tem tanta necessidade, mas eu queria, por exemplo, comentar alguns indicadores que precisam, de alguma maneira, entrar. Um que eu sempre já comentei várias vezes e que me incomoda bastante dos indicadores, digamos assim, dos rankings tradicionais, é o número de estudantes por professor, né? E o que é curioso, onde que eu quero chegar? É sempre bom ter poucos estudantes por professor para ter uma educação de boa qualidade. E por isso pesa mais nos rankings aqueles que têm poucos estudantes por professor. Mas é contraproducente na condição de universidade pública. Nós precisamos, como universidades públicas, atender o máximo de estudantes possíveis. Onde que está, então, a lógica, né, de você ter o mesmo indicador para uma universidade privada? Faz sentido você ter o mínimo de uma boa nota se você tem poucos estudantes por aluno, por professor. Mas a lógica deve ser invertida no caso de universidades públicas. A gente deve atender o máximo de pessoas com recursos que provêm do próprio contribuinte. Mas não é só isso, né? A gente poderia ter aí indicadores simples de serem conseguidos, né? Percentual de estudantes provenientes de escola pública, percentual de pretos e pardos, percentual de alunos indígenas, as taxas de evasão, que é algo que a gente busca, em geral, os políticos e os sistemas, né, buscam esconder por baixo do tapete, que infelizmente são imensas, enormes e devem ser consideradas. Quanto maior a taxa de evasão, eu acho que deveria ser menor a nota, né, das universidades. Acho que isso seria algo importante. Esse tipo de indicadores que eventualmente não aparecem. Nas nossas universidades, nós temos uma outra realidade. Só para mencionar aqui, aqui no Brasil, muitas universidades, como a Unicamp, que é um caso específico, nós temos, cuidamos de escolas secundárias, escolas públicas também, né? Então, a Unicamp, para vocês terem uma ideia, tem dois colégios técnicos, o Colégio Técnico de Limeira e o Colégio Técnico de Campinas, que não aparecem em absolutamente nenhum ranking, em nenhum indicador, e a gente tem mais de 3.500 estudantes em ensino técnico, e esses dois colégios técnicos estão entre os 10 melhores colégios públicos do país, considerado entre os 10 melhores colégios públicos do país. Ou seja, seria justo também que este tipo de indicador entrasse no indicador voltado para a sociedade, porque é isso que a gente não precisaria ter, não é da nossa missão cuidar do ensino médio, mas a gente tem por motivos históricos e deveria ser eventualmente considerado. Indo para o outro lado, que eu acho que é importantíssimo e que é parte da nossa realidade, é a questão da área de saúde, né?
todas as universidades nossas que têm qualquer áreas de saúde lidam com um sistema extremamente complexo de saúde, né? A gente cuida de hospitais, de atendimentos, de uma série de fatores que são absolutamente primordiais para a população, para a região, toda a população. Para vocês terem uma ideia, e aqui eu falo em nome da Unicamp, a Unicamp, deixa eu achar aqui o dado absolutamente concreto. Nós temos, por exemplo, mais de 5 milhões de exames realizados todos os anos. 5 milhões, para ser exato, em 2019 foram 5 milhões e 400 mil exames. Nós tivemos aqui 40 mil internações, 1 milhão e 100 mil consultas atendidas, ou seja, aqui em Campinas, o único hospital de alta complexidade que tem numa região de 6 milhões de pessoas é o Hospital das Clínicas da Unicamp, e a gente lida com isso. E é complexo, boa parte da vida, né, de um administrador é cuidar dessa área de saúde, e ela absolutamente não entra em nenhum tipo de indicador. Outro aspecto relevante e fundamental é toda a área de extensão das universidades, que isso é uma característica latino-americana, devo dizer, uma característica importante da América Latina, onde as universidades são realmente um polo de cultura fundamental, muitas vezes, às vezes, os únicos polos de cultura de algumas cidades, né? Só para dar outro exemplo e outra ideia que a gente tem aqui na Unicamp, na nossa curso de extensão, na nossa pró-reitoria de extensão e cultura, a gente tinha um programa chamado Universidade, que atende alunos acima de 50, 60 anos, mais de 1.100 alunos que fazem cursos, fazem oficinas, escritórios de projetos, programas de cursinhos populares. Para vocês terem uma ideia, em 2018, nós tivemos, só na Unicamp, 2.600 eventos com público externo participante, de mais de 124 mil pessoas. Parcerias, peças de teatro, musicais, dança, eventos, discussões, exposições, tudo isso é parte de uma riqueza cultural e de uma riqueza da extensão que é imensa e que não aparece absolutamente em nenhum indicador. Temos também toda a questão, essa sim que aparece um pouco mais, da inovação, de como as universidades, não só a universidade forma a gente para as empresas, para o setor produtivo, mas também temos aí a formação de novas empresas, né? A gente aqui na Unicamp tem esse cadastro que foi iniciado também na época do professor Brito, das empresas filhas da Unicamp. Hoje a gente tem mais de 1.000 empresas cadastradas, que geram aí mais de 35 mil empregos diretos, faturamento de mais de 3 bilhões de reais, mais de 5 bilhões de reais anuais, que é mais de 2 vezes e meia o que a universidade recebe por ano. Isso é algo que a gente deve sempre valorizar, estender, não é simples de fazer. Aqui eu gostaria de compartilhar rapidamente um estudo, na verdade uma apresentação, depois eu posso passar o link para vocês. Antes da gente sair, aqui a professora Tereza, na coordenação geral da universidade, ela coordenou um estudo junto com o professor Mariano Laplane, eu vou passar aqui o link depois, onde a gente fez um estudo absolutamente completo e que mostrou aqui que a Unicamp, por exemplo, movimentou 13,8 bilhões na região em 2019, equivalente a 21% do PIB de Campinas, que é uma das cidades mais ricas do país, devo dizer. Então, a universidade é responsável por 1/5 do PIB da cidade. E, para isso, a gente fez toda essa roda aí girar, né? O que são as empresas, os alunos, a universidade, quanto ela recebe,
e quanto tem também de benefícios em todas as áreas do conhecimento. As empresas filhas que eu mencionei, que vocês podem ver aqui, e não só as empresas filhas, quanto os estudantes movimentam, né, na região. A presença dos alunos em Campinas, Limeira, Piracicaba, quantos empregos, quantos aluguéis, quanto movimentam na economia, de uma maneira ou de outra, tudo isso foi contabilizado nesse belo estudo. Depois aqui tem 3 partes desse estudo que eu vou que eu posso compartilhar, eu peço aqui para a professora Tereza também compartilhar no chat com vocês. A gente tem aí a possibilidade, ainda pouco explorada, aproveitando que já estou aqui colocando a tela, a gente fez, por exemplo, a página de ex-alunos, né? Conectar os ex-alunos, entender aonde que eles estão, aonde que eles vão, de que maneira eles realmente têm sucesso em suas carreiras. Um dado que eu acho absolutamente curioso e as pessoas simplesmente não observam direito. Vocês estão vendo aqui a tela do LinkedIn, por exemplo, né? A gente procura aqui Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e tem uma tela aí que não é muito conhecida, de alumni, né? Que é ex-alunos. Clica em alumni e eu pus aqui uma busca com CEO, tem mais de 111 mil pessoas cadastradas, e eu pus aqui CEO, né? Que seriam os diretores, chefes, donos de empresa. Só na Unicamp tem 2.700 ex-alunos que têm ou tiveram o cargo de CEO. E aqui você pode, por exemplo, buscar onde eles estão no Brasil, 2.200 estão no Brasil, mas temos 160 CEOs nos Estados Unidos, 30 na Espanha, e assim por diante. Dá para você procurar aonde eles estão trabalhando, em que empresas que tem mais gente e assim por diante. Então, a gente tem uma série de indicadores que realmente exploramos muito pouco, e as possibilidades que a gente tem com relação a isso são absolutamente imensas. Para finalizar, e aí a gente abrir um pouco o debate, eu acho que aí o último aspecto que você mencionou e que hoje em dia é cada vez mais crucial. Qual é, por exemplo, a presença e a participação da universidade na comunicação pública? Quanto a gente tem revistas científicas, revistas de caráter geral, podcasts, blogs, canais no YouTube. Hoje isso tudo está solto, né? Não tem sequer a gente consegue ter uma lista completa, quanto menos pensar e entender o impacto que isso tem na sociedade brasileira e eventualmente mundial. Eu acho que é um dos assuntos que eu particularmente tenho muito interesse e que eu acho que é crítico e fundamental de entender pelo momento que a gente está vivendo aí com desinformação, fake news, negacionismos de todo tipo. Então, acho que a gente deve também buscar esse tipo de indicadores. Então, eu tentei listar aqui rapidamente uma série de possibilidades que a gente eventualmente pode ter nesta questão aí de indicadores voltados para a sociedade. É isso. Marcelo, muito obrigada. Realmente a Unicamp tem um histórico de interação com a sociedade muito forte, mas você acha, quais seriam os mecanismos que as universidades poderiam desenvolver, de modo geral, para se tornarem mais atentas a essas demandas, né? E eu aproveito já e engato a segunda pergunta, né? O que inibe uma maior interação das universidades com a sociedade e como superar isso na sua avaliação? Olha, é difícil ter uma resposta única, porque a gente tem muitos fatores. O primeiro, que eu sempre gosto de destacar e a gente às vezes esquece, nós como universidades públicas em particular, mas universidade de maneira geral, nós somos um setor muito pequeno, né, no Brasil. Por mais que a gente está aqui envolvido nisso, a gente acha que é gigante, mas eu gosto de lembrar um dado. Hoje em dia, que estamos no pico histórico, apenas 20%,
20% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso a uma universidade. Isso porque estamos no melhor momento histórico, né? Porque já foi muito pior. Então, tem poucas pessoas que frequentaram a universidade. Em segundo lugar, desses 20% que estão em universidade, 3/4, né, 75% ou mais, estão em universidades privadas. E muitas delas, metade deles, em universidades privadas com fins de lucro, que quer dizer uma qualidade, às vezes, pode ser bastante duvidosa, para dizer o mínimo. Não tem ideia do que é uma universidade de pesquisa. Não tem mínima ideia do que é uma universidade de pesquisa. Então, isso se reflete na sociedade como um todo e, naturalmente, na classe política que nos governa. Quantos, você que é da área de direito, né, Nina? Uhum. Quantos políticos, deve ser a grande maioria, aqui é um chute, a gente tem um estudante no mestrado de divulgação científica e cultural na Unicamp fazendo esse estudo, mas quantos políticos, eu imagino que a grande maioria dos políticos que têm formação universitária devem ser da área de direito. Mas desses que são da área de direito, quantos frequentaram aquelas universidades, digamos assim, de fundo de quintal, né? Que não tem, que é uma escola, né? Na realidade, não tem a mínima perspectiva de educação. E quando uma pessoa dessas vai discutir, olha, realmente precisamos dar 2 bilhões de reais para a Universidade de Campinas, fala, pô, mas é muito dinheiro. Mas é que não entende o que faz uma universidade de pesquisa, o que engloba isso tudo. Então, é nosso papel, creio eu, mudar essa comunicação, ser proativo na comunicação, mostrar melhor o que as universidades de pesquisa fazem, o que é uma universidade de pesquisa, o que é uma pesquisa, né? E certamente melhorar a comunicação com a sociedade de uma maneira geral. Mostrar realmente que sem boas universidades, sem boas pesquisas, a gente não tem futuro. Então, essa meia-culpa a gente deve deve ter clareza que deve colocar e mostrar para a sociedade de uma maneira geral. Então, esta é uma coisa muito, muito séria. Nós devemos assumir, olha, nós precisamos melhorar, melhor assim, colocar a comunicação como uma das prioridades das nossas universidades. E, naturalmente, aqui, claro que eu estou aqui falando para já convencidos, mas saber ter bons estudos, bons indicadores, bons dados para mostrar, para que essa comunicação não seja simplesmente no achismo como tantas outras. Então, esta que eu quero dizer que acho que é o nosso principal foco, é mostrar de uma maneira mais efetiva para a sociedade geral e para grupos em particular. Eu me preocupo muito com o grupo, com a classe política em geral, que não entende, simplesmente não entende o que é uma universidade de pesquisa. Essa percepção se tornou mais forte com os acontecimentos na CPI de 2019, na Assembleia Legislativa? Ah, sim, ali deu para ver. Bom, a gente assiste todo dia agora na CPI do Senado, aqui a gente está vendo aí o que acho que isso representa. E realmente, infelizmente, né, pouquíssima gente teve acesso a essa universidade, a esta experiência universitária que nós aqui, que estamos neste grupo, temos acesso e sabemos. Então, nós temos que saber que a gente precisa aprimorar a comunicação. Eu gosto sempre de dar um exemplo concreto. Eu orientei uma estudante no mestrado em divulgação científica e cultural, hoje ela está em Portugal, era jornalista da Folha, a Juliana. Ela fez um estudo sobre assessorias de comunicação de astronomia no Brasil, algo muito específico. Mas só para exemplificar aqui temos alguns, por exemplo, alguns observatórios, como o Observatório Nacional, alguns locais que fazem astronomia, muito pequeno, né? Mas, quando muito, estes lugares tinham um jornalista, um assessor de imprensa, meio período, às vezes um estagiário. Ela comparou, por exemplo, com a NASA. A NASA, para vocês terem ideia, tem 200 jornalistas.
Não, claro que não precisamos chegar ao nível da NASA, mas a NASA sabe que é prioridade fundamental mostrar para os cidadãos norte-americanos o que eles fazem e por que eles são importantes. Porque se eles não fizerem isso, eles morrem. Uhum. E as universidades públicas aqui deveriam encarar. Eu acho que aqui, das que temos aqui, eu acho que a principal aqui, o exemplo concreto é a USP, né, que tem um belíssimo setor de comunicação, porque elas devem encarar que a comunicação é parte fundamental da sobrevivência, a curto, médio e longo prazo. Bem, eu acho que com isso nós estamos aqui no nosso tempo já para abrir as perguntas daqueles que estão nos assistindo, mas para sumarizar um pouco o que você nos trouxe, Marcelo, quer dizer, a desimportância de indicadores quantitativos frente aos indicadores centrados na sociedade. Eu mesma não sabia dos 2 colégios técnicos que a Unicamp mantém. Quer dizer, esses recursos que recebem não vão apenas para o ensino superior, mas também para a preparação de futuros alunos de ensino superior, né? O atendimento à saúde que é feito pelas universidades também é importantíssimo do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do atendimento do entorno, e da mesma forma a área da inovação são exemplos extremamente expressivos, esses da região de Campinas e do desenvolvimento, da pujança que a Unicamp traz a essa região de Campinas, né? E outro ponto que você traz que é importantíssimo é esse da comunicação, e da comunicação de uma forma que a grande maioria da população entenda e que se orgulhe das universidades públicas e que compreenda o papel específico e diferenciado da universidade pública na construção não só do desenvolvimento nacional, mas da própria sociedade, da cidadania, da economia, que é uma outra visão de mundo, né? Uma visão de mundo realmente centrada no interesse público e não meramente em interesses setoriais. Então, é extremamente importante essa sua comunicação para realçar a importância desses aspectos quando se pensa em universidade pública. E com isso, eu passo, então, convido os participantes a formularem as suas perguntas. Aqui, eu vou me adiantar um pouquinho, Nina, que o pessoal aqui já foi colocando no Q&A, né, que tem aqui perguntas e respostas, né? O Andréas pergunta o percentual de alunos internacionais na universidade. Esse é um indicador que já existe nos rankings tradicionais, é um indicador muito comum, que de fato a gente, aqui no Brasil e na América Latina, tem desvantagem pelo fato da gente ter as aulas em português, ou eventualmente lugares aí que tem aula em espanhol, e a questão é dos cursos em inglês. Essa é sempre uma discussão muito importante e interessante. Eu acho que agora, com a pandemia, essa situação vai mudar completamente, né? Eu, quando eu fui para o reitor, eu fiz uma proposta que foi, infelizmente, rejeitada, que era de ter, por exemplo, nas aulas que temos mais de uma turma, que eventualmente alguma turma pudesse ser em inglês, né, com a possibilidade do aluno passar de uma turma para outra, sem nenhum tipo de burocracia. Eu acho que há caminhos desse tipo que a gente pode explorar, entender, e sempre o grande empecilho nosso é a questão burocrática, né? Quanto isso realmente vale, a rigidez do nosso sistema de educação superior, ela é absolutamente incrível. Então, sempre temos que lutar, creio eu, contra essa rigidez. E eu acho que a gente vai ter cada vez mais essa presença mais importante do ensino híbrido, né? E a possibilidade dos estudantes escolherem aí disciplinas em qualquer lugar do mundo que possam seguir e aproveitar o espaço na sala de aula para discussões, para projetos em conjunto, para outra interação que seja mais proveitosa do ponto de vista prático. Aí tem a do Rogério Schlegel.
que, Uhum. agradecendo a palestra, pergunta alguma das dimensões a serem contempladas em indicadores que o professor Nobel mencionou, na verdade, fazem sentido apenas para o Brasil ou para países em desenvolvimento. Não caberia pensarmos em colocar de pé indicadores apenas nacionais ou do sul global? Não dá para comparar essas dimensões de inclusão com OCDE, Europa ou Estados Unidos? Concorda? Olha, em muitos casos sim, em outros casos não, porque as realidades são muito diferentes. O que eu comento aqui, eu creio que dá para aproveitar aqui essas coisas para a América Latina, que tem uma realidade muito parecida. Mas mesmo aí o chamado Sul Global, a realidade na África do Sul é completamente diferente, a realidade na Índia é absolutamente diferente. Então, eu não sei se a gente não cometeria, talvez, acho que a gente pode sempre propor e que outros possam aproveitar e assumir, mas as realidades são muito distintas em países completamente diferentes. Eu acho que aqui a gente tem uma certa homogeneidade na América Latina, de maneira geral, digamos, do México para baixo, essas discussões que eu fiz, acho que valem, se aplicam e são bastante relevantes. Mas eu não sei se em outros continentes isso, todos esses fatores acabam acontecendo. Eu confesso aqui minha ignorância, por exemplo, eu não sei como é o sistema de saúde, como é a questão aí dos colégios técnicos, ou a questão da participação de estudantes de outras escolas. Alguns indicadores eu acho que sim, né? Que são gerais e que eu acho que poderiam ser melhor explorados. Por exemplo, a questão aí da evasão. Da evasão, acho que é um assunto que deve ser considerado em todos os lugares de uma maneira mais efetiva. Mas certamente com diferenças, né, entre universidades públicas e privadas, que também têm diferenças interessantes. Marcelo, tem uma outra pergunta da Thais Vieira. Após as adaptações necessárias para o ensino remoto em 2020, percebemos que as universidades públicas em todo o mundo encontraram um novo desafio: manter os alunos e suas anuidades. Aqui no Brasil, nossos desafios foram outros. Que mudanças devem permanecer? Como as futuras aulas e modelos híbridos afetarão o indicador professor-aluno aqui no exterior? Olha, sim, por isso, os desafios são completamente diferentes. Acho que aqui, vejam, e tem a questão que é primordial, que todos nós sabemos e percebemos, que é a questão da desigualdade social, que afeta em muito, né? É muito fácil, né, ter aula e ter conteúdo, né, ouvir uma aula e tal, participar quando você tem uma boa internet, quando você tem uma sala em silêncio, quando ninguém está te atrapalhando, mas infelizmente tem muita gente que não tem isso, não tem um computador, não tem um tablet, não tem um bom local com tranquilidade para estudar, ou se tem que brigar com os 10 irmãos que também têm essa necessidade. E muitas vezes não tem um ambiente adequado, e isso é muito difícil e muito ruim. Então, acho que esse é o principal efeito. Mas o que eu queria comentar é que as desigualdades, elas existiam antes do ensino remoto também. Há situações, vejam aí, mesmo aqui em Campinas, ou na cidade de São Paulo, cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos aqui numa classe típica de, sei lá, vamos começar aqui na Unicamp, nós temos aula de cálculo, 8 horas da manhã de segunda-feira. Nós temos um estudante que acorda às 7h30, toma um café da manhã tranquilo na sua casa, pega o carro, em 10 minutos está na Unicamp para assistir a aula às 8, e um mesmo estudante na mesma aula, um outro estudante na mesma aula, que teve que sair de casa às 5 horas da manhã, pegar 3 conduções e chegar na Unicamp ainda antes das 8 para ir no bandejão, pegar ali um pão com manteiga para se alimentar antes da aula, ia chegar atrasado e assim por diante. Então, essa desigualdade ainda existe, e se a gente conseguisse encontrar o melhor caminho do meio, né, no ensino híbrido, para que
todos se favoreçam e que a gente tenha uma condição muito boa de trabalho e educação, acho que a gente conseguiria encontrar um equilíbrio interessante para poder realmente tirar o proveito do melhor desta situação. A gente, primeiro, precisa realmente não deixar nenhum estudante para trás com relação a isso. Em segundo lugar, não perder, aliás, em primeiro lugar, acho que é não perder o ambiente universitário, que ele é fundamental, né? Uma coisa é passar conteúdos, dar aula, etc., mas o ambiente da universidade é absolutamente essencial para aquilo que a gente, para aqueles estudantes, para aquilo que a gente quer na formação dos nossos estudantes. Ou seja, eu acho, inclusive, que é mais importante do que o conteúdo propriamente dito é a vivência universitária. E, em terceiro lugar, um aspecto que é absolutamente relevante é que a gente deve repensar os nossos currículos, de que maneira que a gente quer ensinar, o que a gente quer ensinar, o que é relevante e importante, porque isso tem realmente muito mais efeito naquilo que a gente pode oferecer. Eu acho que aqui a gente tem uma rigidez imensa, a gente poderia aproveitar esse momento para realmente fazer coisas incríveis, né? Como aulas com participação de professores de diversas universidades, cursos inteiros com aula de participação de diversas universidades e com alunos de diversas universidades que poderiam se beneficiar deste ensino remoto que a gente está tendo. A gente está preso na nossa rigidez, no nosso sistema absolutamente burocrático, e a gente poderia aproveitar aí muito mais esta situação que de fato caiu no nosso colo, que a gente conseguiu aí de uma maneira ou de outra reverter, mas que poderia melhorar muito e aproveitar esta oportunidade para os estudantes e para os próprios professores e docentes terem uma outra vivência. A gente tem, eu tenho tido, como todos vocês, tido a oportunidade de viver isso, né? Eu dou um exemplo que eu gostei muito. Outro dia eu fui convidado para um evento em Honduras, na América Central, né? Eu teria, em tempos normais, eu teria ido lá, perdido 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Provavelmente no evento teria 40, 50 pessoas numa salinha, um seminário, teria dado uma aula e teria aproveitado, claro, né, a viagem, conhecido outro país, aproveitado um jantar, o almoço, etc. Mas nesse evento remoto, eu consegui ir lá em um segundo e tinha 400 pessoas de um público que eu jamais atingiria, de estudantes da América Central inteira, de diversos países, que eu jamais atingiria de outra maneira. A gente precisa encontrar esses mecanismos, realmente essa diversidade essas possibilidades que o mundo remoto permitem. Marcelo, tem uma outra pergunta. Giovana Lima, que está com a mãozinha levantada, aí vai fazer a pergunta diretamente a você. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, Nina. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom, eu sou Giovana, eu estou falando aqui da Irlanda, trabalhando na Trinity College. Muitos dos temas que a gente está discutindo hoje são temas europeus também, e muitas das dificuldades que estamos enfrentando também são temas que o Brasil enfrenta. A minha pergunta, em relação à vivência do professor na Unicamp, quais foram as resistências vividas nesse processo de foco no impacto? Bastante comum aqui é colocar o impacto como um cerceamento da liberdade acadêmica ou da autonomia dos acadêmicos. E como poder refletir esses indicadores centrados na sociedade também na avaliação dos acadêmicos na progressão da carreira, que também é uma questão que está bastante em voga por aqui. Eu queria entender como foi isso na sua experiência, se fosse possível. Obrigada. Bom, Giovana é um exemplo vivo aqui, né, de que a gente não teria a presença dela se a gente tivesse no nosso modo convencional, né? A possibilidade dela participar aqui e enriquecer o debate faz parte desse novo mundo que a gente eventualmente vai ter que entender como organizar as coisas a partir daqui para frente. Provavelmente será híbrido também, né? Eu queria, depois dessa conversa, tomar um café presencialmente com vocês, que é a parte mais rica, na realidade, né? Depois, o coffee break, etc. Mas, infelizmente,
a gente tem que encontrar aí um caminho do meio. Então, eu acho que essa questão da conexão, na verdade, da própria carreira acadêmica com os indicadores são muito próximas, porque realmente a carreira acadêmica também segue um pouco essa lógica de buscar indicadores que são mais fáceis, mais objetivos, mais simples de obter. Os outros são muito complexos e muito difíceis. Eu gosto muito do modelo que a gente foi tentando introduzir aqui, em algumas áreas na Unicamp foi introduzido, que é o modelo de uma ideia que a gente aqui sempre julga a posteriori, né, o trabalho de uma pessoa, né? Então, o ideal é ter caminhos diferentes, os tracks, né, os trilhas diferentes para o professor, que eventualmente ele possa dizer, olha, eu tenho que fazer meu relatório daqui a 5 anos, então eu faço um projeto. Nos próximos 5 anos eu quero me dedicar preferencialmente à atividade de divulgação da ciência. Eu quero escrever mais 2 livros, eu quero preparar uma aula disso, aquilo, eu quero daqui a 5 anos ser julgado por esta trilha de divulgação, ou pela trilha de ensino, né? Eu quero me dedicar a preparar um curso novo, uma disciplina nova, e blá, blá, blá. Então, há a possibilidade de você fazer um projeto a priori e depois ser, digamos assim, avaliado com relação àquilo que você prometeu, né? Se você não cumpriu, aí você pode eventualmente justificar, etc., mas a avaliação vai levar em conta aquilo que você prometeu. Eu acho que esse é um caminho interessante do ponto de vista de seguir e que a gente foi tentando implantar em alguns setores na universidade, com muita resistência, não é fácil mudar nada na universidade. E a questão do impacto aí também é um pouco a grande discussão que sempre reside aí, o que é impacto, né? O que é impacto e de que maneira você pode medir. Eu gosto sempre também de dar um exemplo concreto comigo mesmo. Eu sou um professor que, que publicou bastante na carreira, tenho muitos artigos publicados e tal, mas eu tenho meu artigo científico com mais citações, tem 500 citações, né? Uma vez que eu escrevi um artigo de opinião, um dos artigos de opinião no estado de São Paulo, no Estadão, esse artigo teve mais de 7.000 likes no Facebook, só para dar um exemplo concreto. Então, o que é o impacto? Qual desses 2 artigos? Um artigo de revisão na minha área científica, que é considerado 500 citações, é espetacular, ou um artigo de opinião que teve mais de 7.000 sei lá, likes ou 7.000 compartilhamentos no Facebook. É muito difícil você colocar esse peso, 2 pesos, 2 medidas. Então, a gente tem essa discussão do que é o impacto, de que maneira ele atinge mais gente. Então, essa é um pouco a discussão de fundo que a gente tem que fazer aqui, né? O que a gente considera o impacto para a sociedade e alguma maneira concreta de, eventualmente, poder mensurá-lo. É interessante isso, né? Qual é o impacto que se quer, né? Eu aproveito, vou encaminhar a pergunta da Marina Caldeira, de como a Unicamp tem tratado os indicadores internamente, né? Os indicadores de impacto da sociedade, e quais vem acompanhando. E eu vou... uma segunda questão que se relaciona indiretamente com a primeira é da Cibele Aguiar Pereira, que pergunta, quando você faz uma avaliação da sua gestão, quais avanços você apontaria na área de comunicação com a sociedade? E o que percebe não ter conseguido fazer nessa área? A gente avançou muito na nossa gestão com a questão dos indicadores, com a participação aqui especificamente neste projeto, métricas. Criamos ali o escritório de dados, a CGU criou esse observatório, a Coordenação Geral da Universidade criou o escritório aí de um observatório para justamente fazer pesquisas internas. Fizemos uma belíssima pesquisa sobre o impacto da Covid, como os estudantes, professores e funcionários enxergavam. A gente avançou muito, mas aqui
devo ser muito honesto, né, e transparente, porque, infelizmente, o nosso sistema de governança nas universidades, assim como acontece na sociedade e na política de maneira geral, é bastante altos e baixos, ou baixos e altos, né? A gente não tem tanta continuidade. Eu não posso afirmar o que está acontecendo agora. A gestão mudou, né? A gestão eventualmente tem outra visão, outras prioridades, e infelizmente a gente não tem uma política ainda bastante consolidada com relação a isso. Minha expectativa é que isso continue e que seja mantido esse esforço que a gente fez para consolidar esta gestão de dados e indicadores na universidade. Não é um assunto trivial, não é um assunto fácil, porque a gente tem sistemas que não conversam entre si, um assunto absolutamente complexo, né? E até cômico, tragicômico em certas vezes, né? Eu me lembro perfeitamente, quando estava já 1 ano de gestão, né? Eu pedi para um setor lá da universidade me mandar um número, o gastos em viagens, sei lá, um dado assim, gastos em viagens da universidade. E depois de 1 semana, cobrei, falei, cara, o que está acontecendo? Não, já vamos mandar e tal. E me mandam depois uma planilha Excel com 1 milhão de linhas, né? Ou seja, não tem sentido a gente fazer uma gestão em uma universidade desse tamanho com planilha Excel. Mas é muitas vezes o que acaba acontecendo. E, infelizmente, foi o que a gente enfrentou justamente na CPI. A loucura que foi, muitas vezes, coletar alguns dados que a CPI pedia era isso, porque a gente não tinha isso consolidado, e nós fizemos um esforço imenso com relação a isso. A Cibele pergunta sobre a comunicação. Nós também não tivemos possibilidade aqui infelizmente, do ponto de vista financeiro, né, que eu gostaria de ter dado realmente um avanço grande na questão da comunicação, mas para isso precisa gente qualificada, gente competente. Não tivemos condições de contratar mais gente nessa área, pelo contrário, né, teve gente que se aposentou, se demitiu, foi demitida. Então, infelizmente, o setor de comunicação da universidade é muito aquém do tamanho que é necessário e do aporte que é necessário para esta tarefa tão fundamental. Então, a gente avançou aí numa coisa fundamental que creio eu que as universidades devem prestar atenção, que é na presença em mídias sociais. Elas devem participar, devem atuar. Nós conseguimos multiplicar em muitas vezes a nossa presença nas mídias sociais, mas ainda há um caminho longo a ser seguido em termos da comunicação, principalmente em comunicação, digamos assim, proativa, né? Não, o tempo todo evitar ficar respondendo com comunicados, ataques e mentiras. Então, para fazer a analogia do futebol aí, né? A melhor defesa, na minha opinião, é o ataque. Então, realmente ter uma comunicação proativa mostrando as qualidades, as coisas boas que são feitas na universidade. Marcelo, tem mais 2 perguntas aí no Q&A. Uma novamente do Rogério Schlegel, é a segunda pergunta dele. E tem uma pergunta do Reginaldo Barbosa Silva. Eu não sei se você consegue ver, mas eu posso ler aqui as 2. A do Rogério Schlegel. O professor Nobel julga que seria conveniente fazer uma aposta mais radical numa segmentação da universidade pública brasileira para eventualmente ter missão específica para as mais internacionalizadas e outra missão ligada à inclusão de setores mais vulneráveis para o segmento das públicas. Uhum. Você quer que eu faça a segunda? Ou você pode prefere... ser, pode fazer assim. A segunda pergunta é a seguinte: entre os mais variados índices avaliativos, passamos por aqueles que avaliam o indivíduo, o pesquisador, a fonte de divulgação, o jornal, e agora, não muito distantes das métricas já empregadas, estamos focando na avaliação institucional das universidades. Qual o real avanço ou perspectiva de crescimento
Deve ser em qual avanço ou perspectiva de crescimento estamos focados. Uhum. Não sei. Bom, a primeira pergunta refere-se aqui à questão de uma segmentação. Eu particularmente, sou muito favorável a essa ideia. Eu acho que a gente precisa diversificar e flexibilizar o nosso sistema de educação superior. Todas as universidades medidas pela mesma métrica não tem o mínimo sentido, não tem o sentido do ponto de vista econômico, não tem o sentido do ponto de vista de missão de cada universidade. Eu acho que a gente poderia ter, sim, universidades com diferentes tipos de missão e que tem um serviço, nenhuma é melhor ou pior que a outra, mas que prestam um outro tipo de serviço. Eu gosto muito do famoso modelo aí da Califórnia, né, onde você tem community colleges e universidades aí de ensino e universidades de pesquisa. Isso eu acho que seria absolutamente possível, viável e necessário no nosso país para a gente poder ampliar esse percentual, efetivamente ampliar o percentual de estudantes em universidades, que é uma meta que a gente precisa ter, né? Para vocês terem uma ideia, a média da OCDE, acho que é 34%, a gente está abaixo de 20%. Então, a gente precisa pensar em que maneira, que de uma maneira que seja financeiramente, economicamente viável, que a gente amplie o acesso. Na verdade, tem que duplicar o acesso à educação superior numa situação bastante complexa do ponto de vista econômico. Então, eu não vejo outra saída a não ser pensarmos em universidades públicas de ensino e que possam também ter este fator aí com missão mais específicas para segmentos, por exemplo, de setores mais vulneráveis ou setores específicos no ponto de vista local. Eu não sei se entendi bem a questão do Reginaldo, mas eu acho que a gente, pelo contrário, não deveria focar em uma única maneira. A gente deve discutir a questão aqui que realmente passam pelo indivíduo, passam pelas fontes de divulgação, né? Se é jornal, se por onde mídia social, etc., mas e da instituição, da universidade. Nós temos essas três níveis que eu acho que são importantíssimos e que têm o seu papel. Então, lembrando que uma instituição é feita de indivíduos. Os indivíduos, vamos dizer, no nosso sistema aqui, vamos ver como eu posso dizer, cada indivíduo pode seguir um caminho diferente, mas a instituição como um todo, ou melhor, as suas células, né, os departamentos, as unidades, né, de ensino e pesquisa, elas devem ter aí o tripé ensino, pesquisa e extensão muito bem elaborados, mas não necessariamente cada indivíduo deve fazer tudo, né? Tem, às vezes, alguns professores que são melhores no ensino, melhores na pesquisa, melhores na extensão, ou que querem focar mais a sua atenção nessas áreas, e o conjunto deve atuar de uma maneira a ter essas três áreas fundamentais cobertas de uma maneira melhor. Talvez um pouco isso. A gente deve, sem dúvida alguma, pensar nestes níveis e aprimorar esses indicadores de uma maneira efetiva. E a última pergunta é da Adriana Cruz, e é a última mesmo para nós darmos conta aqui do nosso cronograma, que é a seguinte: é possível a criação de indicadores voltados a avaliar a eficiência das ações de comunicação nas universidades? Eu acho que desses indicadores que eu comentei, talvez esse seja até um dos mais fáceis, porque existem, e justamente pela área de comunicação, a gente é um setor bastante bem avançado, esse setor de análise de notícias, né? Se você contrata, tem empresas que fazem isso, né? Que fazem clippings, aparece, eu mesmo vi na Unicamp, a gente tinha o clipping todos os dias e te dá uma perspectiva, inclusive, né? De quantas notícias estão positivas, quantas notícias, né? Quando a gente assumiu a universidade,
a gente tinha um percentual razoável de pesquisas de presença negativa na mídia, né? Porque uma coisa é você aparecer, mas outra coisa é aparecer mal, né? Com greve, com problema de violência, com roubo, sei lá. E a outra coisa é aparecer bem, né? Com um projeto interessante. Então, há empresas especializadas nesse assunto. Dá para, inclusive, você ver aí se a notícia foi neutra, positiva, negativa, dá para ver aí a quantidade de repercussão que teve em outros meios, né? Muitas vezes as agências publicam e ela repercute em muitos jornais locais. Isso é algo que eu acho que é relativamente simples de fazer. Além disso, hoje em dia, com as métricas nas mídias sociais, né? Quanto isso, tem muitas métricas que estão sendo desenvolvidas da presença aí de artigos em mídias sociais. Então, eu acho que essa é algo que pode ser construído de uma maneira sempre complexa, como é construir indicadores, mas eu acho que é um caminho bastante razoável de ser realizado. Muito bem, eu gostei muito dessa sua reflexão sobre a rigidez e a falta de diversificação. E o mais paradoxal de tudo é que as universidades são a fonte de inovação, quer seja para si próprios, quer seja para as empresas filhas, como você mencionou, de uma outra perspectiva, e acabam convivendo nessa dualidade rigidez, falta de diversificação, versus a capacidade de promover a inovação, né? Talvez esse seja o paradoxo das próprias universidades. Mas, Marcelo, para encerrar, e já encaminhando para suas considerações finais, a pergunta que fica é a seguinte: qual é o futuro dos indicadores centrados na sociedade, do papel das universidades frente a esse desafio? Como é que você discute nesse futuro e em quais desafios você está agora, ou melhor dizendo, a quais desafios você vai se filiar agora no futuro? Quais você vai enfrentar? Olha, aqui acho que a gente tem um caminho interessante que graças aqui a todo o grupo, né, do Projeto Métricas, tem avançado muito com a ampliação aqui das pessoas que têm participado, mais gente interessada nessa área. Eu acho que esse é o caminho natural do nosso de um avanço significativo do que era e do que foi. Eu acho que a gente tem aí ouvido algumas iniciativas interessantes. Eu acho que a gente deve, aqui para ser muito direto ao ponto, eu sou um físico experimental, né? Então, às vezes a gente tem que parar de discutir muito e partir para ação. Vamos testar, e vamos fazer, e vamos ver o que acontece. Então, acho que a gente tem que, em algum momento, enfrentar esse passo importante, delicado, difícil, mas que é bom. Vamos propor aqui fazer uma proposta concreta e vamos ver, e vamos fazer um piloto, vamos ver o que ocorre de uma maneira muito efetiva. E propor, o Brito mencionou outro dia isso na apresentação dele, vamos propor para uma grande empresa, né, uma Elsevier, etc., vamos falar, olha, nós queremos propor esse conjunto de indicadores aqui, ajudem-nos a fazer esse assunto. Talvez aconteça, talvez a gente possa fazer junto aí com alguma instituição latino-americana, que congregue aí universidades de toda a América Latina. Acho que é um caminho interessante. Do ponto de vista pessoal, ontem eu fiz 2 meses, né, que eu saí da reitoria, então, por enquanto, eu estou curtindo o descanso, né, e eu evitei aqui me envolver em qualquer coisa, estou evitando notícias da universidade justamente para evitar aqui estresse desnecessário, não tem muito o que a gente possa fazer hoje em dia. Então, eu estou me dedicando, voltei a dar aula, estou orientando, estou aqui planejando já o próximo semestre, divulgando um pouco o meu livro, né, que você mencionou, A Ilusão da Lua. Eu estou terminando, na verdade, de escrever o outro de reflexões aqui sobre educação superior, e um outro que você mencionou também
com a Sabine sobre a questão da educação geral. Então, me dedicando um pouquinho a colocar um pouco as ideias no lugar e curtindo aqui a ressaca um pouco pós-reitoria. Mas olha, é uma ressaca produtiva. Diria que é um ócio produtivo. Você está conseguindo fazer tantas coisas e com tanto dinamismo. Professor Marcelo Knobel, agradecemos muitíssimo a sua presença no Projeto Métricas, agora trazendo a sua experiência à frente dessa instituição tão importante que é a Unicamp, as suas reflexões, e esperamos vê-lo brevemente, pessoalmente, a despeito das grandes possibilidades que a via digital nos traz. Mas muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Bom, obrigado, queria agradecer novamente o convite, agradecer a todos vocês que estão aqui participando, assistindo nessa conversa. E obrigado, Nina, pela condução, e o professor Jacques novamente pelo convite. Obrigado, gente.